Meu nome é Glauber Siqueira, tenho 35 anos, nasci na cidade de Escada, sou artista plástico, filho de professora e pastor. Nasci e cresci na cidade de Escada, né? Então, no crescimento, durante o meu crescimento assim, da infância, que foi toda na cidade de Escada, eu tive o contato com a arte muito cedo, né? Através da minha família, tipo, do meu pai, que ele é artista plástico também, né? Ele pintava, mas de uma forma mais recreativa, assim. Mas eu sempre tive contato com a pintura através dele. Porque eu sempre vi ele pintando tela, ou aquelas pinturas de painéis para a igreja. Então era já aquelas pinturas maiores, né, assim. Me chamava bastante a atenção e que me fez ter um contato diretamente assim, porque eu não pintava ainda, mas eu já tinha um contato com as tintas, eu já tinha um contato com o meu pai, que já pintava. Até os 10 anos, né, eu tive contato com a arte só de uma forma mais primária e amadora, assim, em casa mesmo, né, que era através do meu pai e tal. E através de alguns tios meus. Tenho um tio que ele é Dedo, né, Valdeci Leocádio, que ele é escultor, é cordelista, né, é músico. Então eu sempre tive esse contato com a arte, mas não de uma forma tão imersa nela assim. Era aquela coisa mais superficial que eu via as pessoas fazendo, né? Até os meus 10 anos. Foi quando eu abri um curso de desenho aqui na cidade de Escada, que era o curso de Marinaldo e Inaldo. Eu fui o primeiro aluno a se matricular, velho. Fui o primeiro aluno a chegar lá, fazer a matrícula e começar a estudar, né? Eles eram amigos da minha irmã, então a gente teve essa troca de informação e foi legal. E daí começou a chegar mais um pessoal e foi bastante interessante, porque foi meu primeiro contato com uma forma mais profissional de fazer arte. Não que eu fizesse, mas assim, que eu via as pessoas fazendo, né? Porque assim, meu pai pintava, mas tinha um emprego dele, sabe? Meu tio fazia o cordel, as esculturas, mas tinha um emprego dele. E esse pessoal do curso Arte e Estilo, era o nome na época, eles literalmente viviam do desenho, né? Do desenho e da pintura. Então foi o meu primeiro contato com a arte, de uma forma assim que foi me apresentado um material mais específico para o desenho, sabe? Quando eu tive mais essa informação da parte teórica do desenho, de como fazer, de como usar cada material em seu devido lugar, né? Aquele mundo todo do desenho e das tintas foi me apresentado ali, né? Com o pessoal do curso de Desenho Arte e Estilo, que era Marinaldo do Carmo e Inaldo. Eu estava com 12 anos na época. E foi onde eu comecei a ter um primeiro contato assim com a arte de uma forma mais de trabalho, sabe? Porque tinha um curso de desenho e eles prestavam serviço também. Naquela época se fazia muita faixa, né? Era faixa para tudo. Hoje o pessoal usa mais banner, mas naquela época se usava muita faixa. Então era faixa para supermercado, era faixa para um aniversário, era faixa para o cara que estava voltando para a cidade, sabe? Era faixa para o cara que ia fazer um noivado e colocava lá. Então a gente fazia muito isso. E Marinaldo chegou pra mim, que eu ficava muito no estúdio, né? Às vezes até fugia da escola para ir pra lá. Chegava lá e tal, passava lá aquele tempo com ele e ele me chamou um dia e fez assim: cara, tu não quer preencher essas letras aqui não? Porque como tinha bastante faixa, às vezes a gente fazia 10, 15 da mesma, tá ligado? Igual. Acho que ficava bastante cansativo para uma pessoa. E ele me chamou assim, ele chegou um dia e fez assim: cara, tu não quer me ajudar aqui a preencher essas letras não, a fazer essas faixas? Aí eu disse: pode ser, vamos nessa. E ele fazia as extremidades da letra e eu ia preenchendo, né? Porque quando ele fazia uma e eu estava preenchendo, ele já estava fazendo outra, então adiantava. E daí eu comecei a ganhar uma grana, né? Com essa... Então pra mim tava perfeito, porque eu tava fazendo uma coisa que eu gostava e tava ainda ganhando uma grana ali, né? Acho que ganhava, sei lá, 20, 30 reais já, né? Com 12 anos, pra mim já tava de boa, né? Então
eu comecei a participar mais assim do estúdio, comecei a ficar vindo com mais frequência justamente por conta disso, porque eu auxiliava na pintura das faixas, né? E nisso, tipo, ia me enchendo de informação, né? Ia me enchendo de pessoas ali que eram mais velhas do que eu, eram mais velhas do que eu. E tipo, me passava muita coisa, muita informação bacana de como trabalhar, de como usar a tinta, de como usar os lápis, de como usar o lápis de cor. E tipo, eu fui evoluindo a um ponto assim de que ele chegou pra mim e falou: cara, tá chegando um pessoal novo aí pra fazer o curso de desenho, já tem esse pessoal mais antigo. Eu fico com o pessoal mais antigo e tu fica com o pessoal mais novo, o que tu acha? Era um pessoal mais novo que tava chegando, então eu disse: topo, cara. Aí daí eu comecei com 13 anos, eu acho que eu dei a minha primeira aula de desenho assim, né? Não foi bem uma aula de desenho, mas foi assim, tipo, passar aquelas informações básicas para os alunos novos que estavam chegando, né? O que é esboço, como usar o material, né? Como fazer um degradê, como preparar o material. Então, tipo, eu comecei a fazer isso, cara, muito novo ainda, com 13 anos. E eu comecei a desenrolar bastante, eu comecei a ficar cercado de pessoas que trabalhavam com arte, né? E ainda estava me rendendo alguma coisa financeiramente. Aí então eu falei: não, cara, aí tem algo pra mim, né? E daí eu não parei mais, né? Nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser desenho e a pintura. Em 2008 eu decidi realmente que era o que eu ia fazer, era a pintura e o desenho. Na verdade, foi uma técnica nova que eu descobri, assim, que eu comecei a fazer, que é a aerografia, né? Que é aquela arte tipo grafite, só que você faz com um compressor e um aerógrafo, né? É uma coisa mais... Não é tão de muro, né? O grafite ele é mais de muro, mais de rua. E a aerografia é uma coisa mais de estúdio, que você faz camisa, faz tela. Então, eu descobri a aerografia, cara, e... eu disse: não, eu tenho que fazer isso, tá ligado? Eu tenho que fazer. Então eu fui, comprei todo o material, era na rua da biblioteca ali, meu primeiro estúdio chamava Graffiti Box, né? Caixa de grafite e tal. E aí trabalhava muito com aerografia e a silk screen, né? Que é aquela estamparia de camisa. Era eu e um amigo meu. E eu comecei a fazer, comecei com o estúdio, né, com Graffiti Box, trabalhando com aerografia. E depois de um tempo eu coloquei aula de desenho também, junto com um amigo meu, Rodrigo, né? E a gente começou ali com aquela coisa de dar aula de desenho e fazer pintura. E era bem bacana. E quando eu vi que realmente deu certo, assim, que funcionou, né, que eu vi que existia uma possibilidade, e até também porque a minha família sempre me apoiou muito. Eu sempre tive apoio da minha família, dos meus amigos, assim, das pessoas que conviviam comigo. Sempre eu tive esse incentivo. Então, em 2008 eu decidi que eu iria trabalhar com desenho, porque era o que eu gostava de fazer, era o que eu curtia fazer. Eu tinha um resultado bom, as pessoas aceitavam bem assim, o que eu fazia. E tipo, foi aonde eu decidi realmente que eu ia viver do desenho, da arte, né? Não foi nem visando mais esse lado da questão financeira, eu nunca me importei muito com isso, mas sim do meu bem-estar, assim, do que eu estava fazendo, entende? De como a arte me deixava, da satisfação que eu tinha de fazer, porque é a coisa que eu curto fazer mais do que qualquer outra coisa, e é a coisa que eu tenho mais acerto do que qualquer outra coisa, é o desenho e a pintura. Então eu decidi e foi até agora, até hoje ainda continuo com essa decisão e venho trilhando esse caminho, que o caminho da arte é um caminho demorado, né, cara? Então não é aquela coisa tão rápida de você alcançar e de você fazer as coisas. Então de 2008 pra cá eu não tenho feito outra coisa além de ser o desenho e a pintura. Meu nome é Valdeci Leocádio de Siqueira Filho, conhecido por Dedo. Dedo Leocádio, artisticamente falando.
E sou tio deste maravilhoso artista, deste grande desenhista, pintor, né? Glauber Siqueira. É interessante que quando Glauber chegava na minha casa, ele via eu desenrolando algumas artes. Por exemplo, eu gostava muito de fazer esculturas. E as esculturas em argila ou em madeira, mas principalmente em argila. E o Glauber, ele ficava curioso em ver aquela escultura e saber como eu fazia, como é que eu manuseava aquele barro para fazer a escultura, né? E eu já tentava tocar violão, né? E mesmo que eu não sabia tocar violão ainda, mas eu já tocava uma música ou duas e o Glauber ficava ali vidrado, né? Ouvindo, cantando, e era uma festa, era uma verdadeira festa quando Glauber chegava lá em casa. Porém, Glauber, talvez até, não sei, que os meus cordéis e as minhas esculturas tenham influenciado Glauber na arte do desenho, da pintura, né? Glauber não tem um só estilo, ele tem vários estilos na pintura, né? O Glauber é um artista plástico que ele retrata a natureza viva, a natureza morta, o abstrato, principalmente o abstrato, no meu ponto de vista, né? Que poucas pessoas percebem isso no Glauber. E Glauber, quando criança, era aquele menino que não parava, ele estava sempre junto, ele queria estar sempre falando de arte, ele estava falando dos grandes cantores e compositores, já pequeno, era incrível, né? Isso fez com que eu, como tio, passasse a admirar muito mais Glauber Siqueira, o meu sobrinho Glauber, este grande artista, esse grande pintor escadece. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresa pra última hora. Fale agora, se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer. Meu nome é Francisco Diogo. Sou natural daqui de Escada, moro aqui há 37 anos. Conheci a arte através de amigos na escola. Daí conheci a galera do rock, aí fui para outra área, que foi a pichação. Depois da pichação, conheci as telas, as tintas, os pincéis. Fui participando de coletivo da minha cidade. Aí a gente se juntou, e Glauber fez outros projetos também, por fora, né? Sem ser em coletivo. Aí daí fui evoluindo, cada vez mais fui acrescentando. O que eu fazia na parede, tentava jogar para a tela. E o que eu fazia na tela, tentava jogar na parede. Aí fui mexendo nisso e tô até hoje, pô. E não quero parar mais não. Eu já tinha aquela vontade de pintar, né? De desenhar, eu desenhava em cadernos, livros e tal. Aí fui pra escola e conheci uns amigos lá que pintavam. Aí pronto, a gente começou a pintar, desenhar. A diretora da escola sempre, quando tinha feira de ciência, ela me botava para fazer os trabalhos, para fazer as pinturas, e daí eu fui desenvolvendo essa arte, né? Fui me aperfeiçoando no caso, né? Que uma coisa eu tenho pra mim, que a gente nasce com o dom de tirar foto, de pintura, de jogar bola. E quando eu não nasço com dom, eu posso me aperfeiçoar naquilo, né? E quando você tem um dom e tenta se aperfeiçoar, a tendência é você melhorar naquilo que você faz, né? E quando você faz isso com amor, velho, tchau, as coisas vão aparecendo, né? Vai mudando. Tipo, a arte mudou minha vida, pô. Eu não arrumei emprego já através de pintura. Entendeu? Tenho parceiro, tenho os amigos através de pintura. Então, a arte é liberdade, pô. É querer viver, é ser feliz. É liberdade de expressão também, de sentimento. Às vezes, quando eu tô mal, as telas, os desenhos, sai de acordo com o que eu tô sentindo, tá ligado? Então, a arte é isso, é vivência, é momento. Sei lá, boy. É tanta coisa que
Eu não sei nem te explicar.